O beta provedor, ele financia o sistema capitalista. Esse é o tema desse vídeo de hoje. Deixa o seu like, se inscreva aqui no canal e vamos lá pro tema do vídeo. Esse tema eu já tinha anotado, eu tinha uns dias que seria um dos temas aqui do canal. Não necessariamente o primeiro vídeo, mas um fato me motivou a gravar esse sendo o primeiro tema do vídeo, sendo o primeiro tema do canal, né? Antes, eu quero dar um contexto aqui, que eu vai ser o segundo vídeo depois desse, que é eu não sabia que eu era MGTOW até até saber o que é MGTOW. Na verdade, já sabia o que era assim, mas eu não tinha me aprofundado muito no tema. E de um tempo pra cá, eu me aprofundei no tema e simplesmente descobri que eu já vivia isso e eu já tinha chegado a essa conclusão mesmo antes de me aprofundar na sigla. Enfim, basicamente, eu sou um cara solteiro, sem filhos, geração Z, que eu moro só e eu não tenho a menor pretensão em ter filhos e casar de maneira nenhuma e nem coabitar. Basicamente, justamente o que eu falei. Eu não tenho. Eu sigo a sigla mesmo antes de saber. Beleza. Eu tava na estante aqui. Hoje é domingo, tava. Vai dar 1 hora da tarde por aí. E eu tava aqui tranquilo. Resolvi jogar. Aí peguei meu controle aqui de Nintendo, daquele Nintendo antigo, e, e coloquei no USB do meu notebook e fui jogar. Fui jogar Superstar, International Superstar Soccer, que eu gosto demais. Aí beleza, tava jogando com o Brasil, aí peguei a. Eu peguei. Eu peguei uma seleção pequena. Eu não lembro quem foi. Foi a Rússia. Foi a Rússia. A seleção que é tida como fraca, né? Aí disse, não, eu vou ganhar esse jogo aqui de boa. E eu jogo esse jogo há muito tempo. E geralmente eu ganho de 10, 12, 15-0, a 2 a... E na dificuldade mais difícil que tem. E realmente o jogo ficou fácil. Com tanto tempo jogando. Aí começou o jogo. Brasil e Rússia. E a Rússia foi e fez um gol. Eu disse, ué. Mas eu disse, não, vou virar o jogo aqui de olho fechado. E aí eu fui, eu apertava, apertava. Uma pressão absurda. Empatei com um gol de bicicleta no escanteio. No último lance do primeiro tempo. Aí disse, tem um segundo tempo todo pra virar o jogo de boa. E até golear. E apertei, apertei, apertei. Fui virar o jogo no finalzinho do segundo tempo. 2-1. Aí quando terminou o jogo, eu vi lá 42 chutes a 7 e o placar final 2-1 Brasil. Aí eu de boa mandei, eu disse, eu vou mandar essa foto aqui para um amigo meu, só zoando mesmo, eu disse. Aí eu tirei a foto e mandei para ele. E eu sou flamenguista, ele é também. Aí eu disse, se o Flamengo tivesse um goleiro igual esse aqui da Rússia, o Flamengo era campeão até da Champions League. E não que Rossi seja um goleiro ruim, né? Mas foi só pra zoar mesmo. Aí o corno me responde da seguinte forma, e já não foi a primeira vez que eu mando alguma coisa assim aleatória, e ele me responde. Tu, tipo assim, ele me respondeu como se eu tivesse que estar trabalhando agora. E mais uma vez eu digo, é 2 horas da tarde, 1 para 2 horas da tarde do domingo. E ele disse, eu vou ler.
Eu vou ler exatamente o que ele me falou aqui, pra ficar mais fidedigno ainda. Aqui, ó, mandei a foto, era 12 horas e 28 minutos. Mandei 42 chutes em caps lock. E depois escrevi: se o Flamengo tivesse o goleiro da Rússia desse jogo, era papo de ganhar a Champions. Aí ele me respondeu: moleque, por que desgraça tu tá jogando um jogo, que puta que pariu, enquanto tu poderia estar fazendo R$ 500, né? Não, 500 bucetas pra tá ganhando dinheiro. Aí eu simplesmente dei uma mijada nele, porque, né? O cara tem que dar uma coagida, tem que dar uma. Fazer um bullying de leve ali nele. Mas aí você deve estar pensando, ué, o que é que uma coisa tem a ver com a outra? Por que é que isso aqui tem a ver com o tema do vídeo? E por que você resolveu gravar esse vídeo e esse tema com esse contexto? Simplesmente, esse cara foi um amigo, é um amigo meu, né? Em que desde 2019 a gente ficava, principalmente em 2020 ali, 2021, a gente ficava fazendo de tudo para ganhar dinheiro com qualquer loucura de marketing digital. E aí agora, assim, a gente teve até um certo resultado, né? Mas depois acabou que não indo pra frente, principalmente eu com ele, no sentido da sociedade, né? Mas depois disso, eu fui seguir minha vida, né? E eu trabalho em uma loja da família, que uma dessas, uma das filiais ficou, entre aspas, pra mim, e também sou cantor. Faço barzinho, faço eventos e tudo. Consigo tirar seus. Eu consigo tirar meu dinheiro tranquilo ali no mês, né? E o contexto justamente é: eu seguia a sigla sem saber, porque eu decidi que eu não ia ter filhos nem ia casar e eu tenho 27 anos. E nisso, tudo que eu ganho, não tenho nenhuma dívida, tudo que eu ganho pra mim e o que sobra tá show de bola. E vai ser até um dos temas próximos que eu quero gravar aqui, que eu tava assistindo, tava vendo um vídeo de, de epifania, epi, dizia Trunks do futuro, né? Que ele falava sobre dinheiro e qualidade de vida, né? Que muitas das vezes você ter dinheiro não necessariamente quer dizer qualidade de vida. Mas enfim, isso vai ser um tema que eu vou falar sobre em um vídeo específico. Voltando aqui, esse cara, ele depois da gente finalizar, entre aspas, a sociedade da gente, ele continuou obcecado em ficar rico. Obcecado. E eu não tô tirando, não digo que você deve ser socialista, que você deve ser comunista. Não, pelo contrário. Não sou capitalista também, não sou porra nenhuma dessas coisas. Quero simplesmente viver em paz. Por isso que justamente esse é o nome do canal Trickster, que é o cara que ele vai viver. É o que muitos dos caras dizem aí que é a honk pill, né? Você vai viver o utilitarismo. Você vai viver utilizando da sociedade para você viver o máximo, o melhor possível, com menor quantidade de dores de cabeça possível. Então, justamente por isso que eu não quero um casamento, nem filhos. Porque a, o retorno sobre o investimento é ínfimo. Ínfimo. Então, esse amigo meu, ele continuou. Aí ele é aquele velho pensamento de empreendedor de palco. É o cara que ele é seguidor, idolatrado, idólatra, na verdade, né? De Pablo Marçal. Ele é o tipo de cara que é o conservador, que quer ser o provedor,
e que a mulher vai ter que ser dona de casa. É o famoso beta provedor. Só que, nesse meio tempo, ele não conseguiu sucesso nem em relacionamentos, porque todos os relacionamentos dele, ele sendo um grande beta, a mulher cansava dele e a hipergamia cantava, ela largava ele e ele ficava lá. E isso aumentava a vontade dele de ganhar dinheiro e de ser o cara que vai comprar mulheres, entre aspas. Que ele vai ficar, ele quer ficar rico ao ponto de chegar e ter uma mulher ali que vai ser dependente dele. Porque na personalidade ele já decidiu, ele já descobriu que ele não vai conseguir. Inclusive, a última mulher dele, namorada, foi uma mulher que morava longe, ou seja, relacionamento à distância. E se você conhece o mínimo da rede, você sabe que isso aí é um dos maiores copes que existe. É simplesmente aquela história de relacionamento à distância. A distância é longe do rabo, perto do chifre, é igual boi, né? Mas não, como ele era um betão e foi o que sobrou pra ele, ele pegou e assumiu essa mulher, que era uma mulher mais velha do que ele, uns 5, 7 anos, e que ela morava a 200 quilômetros, é da mesma cidade dele, mas morava a 200 quilômetros dele, e ele via ela de 15 em 15 dias. Ou seja, né, ficava 15 dias sem dar uma metida, né? E enquanto isso, ela ia pra. Saía com as amigas, volta e meia postava foto em lancha, em barcos, no final de semana. E eu só observava, disse, esse meu amigo aqui, ele tá levando um atraso aqui. Mas, enfim, né? Ele nunca me deu a abertura de falar a verdade do que tava rolando, que, ou seja, ele era corno e também não é problema meu. Mais uma vez, não é problema meu. E aí nisso, ele continuou obcecado em ganhar mais dinheiro, mais dinheiro. Só que, paradoxalmente, ele nunca consegue sair do lugar. E sendo um entusiasta dos empreendedores de palco, ele sempre fica caindo nessas de, ah, faça isso e ganhe dinheiro, ganhe muito dinheiro com. Ele já foi para aposta esportiva, ganhou um dinheiro e perdeu, acho que ganhou uns 30 mil e perdeu uns 40. Aí agora ele tá obcecado em ganhar dinheiro com chatbot, com IA. Ou seja, sempre aquela, buscando aquela nova onda do marketing digital, né? Só que, por eu conhecer muito ele, de anos já, e de também conhecer a Red Pill, e já há alguns anos também, e de tirar algumas conclusões, eu percebi que, na verdade, o que ele quer, ele não quer dinheiro, ele quer uma esposa. Ele quer uma mulher ali que vai estar simplesmente sendo uma boneca inflável para ele e também de fazer romancezinho, que é, na verdade, aquela o desejo do homem que ele quer, a mulher ali que vai ficar ali cuidando da casa, dos filhos. Só que 2026, cara, tu ainda tá nessa. Enquanto as mulheres estão dando aí sem medo de errar, ela dá muitas das vezes a mulher hoje, ela é o homem da relação. Isso aí é um fato. E o homem é a mulher da relação. É o homem que quer carinho, é o homem que quer mandar mensagem depois da cruzada. Enquanto a mulher, ela tem cada vez mais atitudes masculinas. Ela é fria, ela acaba relacionamentos sem nem mesmo cogitar o que é que o homem vai sentir. Ué, ela vai dizer, ué, foda-se, eu quero saber o que é que eu vou sentir.
Ou seja, a mulher é extremamente utilitarista e os homens não. Os homens, eles estão cada vez mais querendo ser conservadores em uma sociedade movida a sexo rápido, fácil e descartável. E esse amigo meu, ele já foi mogado inúmeras vezes, mas ele não quer enxergar isso. Ele acha que o problema dele é porque ele não tem dinheiro. E aí, o que é que a gente vai entender dessa história? Digamos, ele consegue ter dinheiro, ele fica podre de rico. Aí ele consegue a mulher mais bonita que ele conseguir ali, que ele puder, né? E aí nisso, ele vai casar o mais rápido possível. Por quê? Porque ele vai tentar prender essa mulher. Na ilusão de que eu vou prender essa mulher num casamento, e aí ela vai estar morando comigo, eu vou ter o máximo de sexo possível com essa mulher. E vou até pensar que ter um filho com essa mulher para prender ainda mais ela, sempre querendo o quê? Sexo. Só que ele não sabe, ou muitas das vezes ele não quer ver a realidade de que você casou, a partir do momento que você casou, a sua chance de cruzar com a mulher diminui drasticamente cada ano que passa. A partir do momento que você casou, e principalmente a partir do momento que você tiver filho com ela, a prioridade da vida dela é o filho. E muitas das vezes eu vejo várias mulheres, inclusive uma ex minha falava, que ela queria ter o filho, que ela queria. E ela falava, o meu filho. Muitas, é até um exercício para você, você homem aí. Perceba, muitas mulheres elas não falam o nosso filho. Não, ela fala o meu filho. Ela exclui o homem. E os caras não percebem, doidão. Os caras não estão nem aí. Aí depois o cara leva um divórcio na cabeça, sofre uma alienação parental, ou então pega uma emissol, assume e simplesmente leva um assócio afetivo na cabeça também, né? Que tem outra história de outro amigo meu que eu vou trazer aqui, que é justamente isso que ele vai acabar tomando na cabeça, um assócio afetivo, que assumiu a emissol como se fosse a mulher mais virtuosa do planeta, mas, né, não é. Enfim, mas isso já é papo para outro vídeo. Então você perceba que a sociedade, ela precisa de homens como esse amigo meu, que é o homem que ele tá obcecado para ganhar dinheiro. Mais uma vez, eu preciso trazer isso aqui, porque eu não quero que fique essa imagem de que você é um comunista, você não quer dinheiro, você é contra o dinheiro. Não. Mais uma vez, eu digo, eu quero o máximo de dinheiro possível, até porque só eu mesmo vou aproveitar isso. Porque não vou ter que dividir com ninguém. E as mulheres que estiverem ao meu lado, ali naquele momento, vai ser simplesmente acessório para a minha própria realização. E não ser aquele burro de carga, que é o homem que casa e que vai ter que trabalhar, muitas das vezes, em coisas que ele não quer continuar, mas ele é obrigado. Por quê? Porque tem uma mulher, assim que ele chegar em casa, que vai estar lá com a cara fechada e que ela precisa ser mantida e o filho dele também precisa ser mantido, precisa ser provido. Mas, em troca, o que é que ele ganha? Basicamente nada. Basicamente um filho que muitas das vezes não vai respeitar ele e não vai honrar ele, onde a cultura atual, a cultura woke e a cultura de e vários pensamentos, várias filosofias cada vez mais contra essa família, contra esse homem, pai de família, e a mulher dele, né? Vai seguir Virgínia, vai seguir essas empreendedoras, essas influenciadoras que
cresceram ganhando dinheiro no tigrinho e ganhando dinheiro fazendo rifa, ou seja lá o que for, ou tem um beta provendo ela, e que tá toda hora uma viagem diferente, e a mulher vai pensar: meu Deus, esse, esse marido meu aqui não me dá viagem, e se me dá é uma, duas vezes no ano no máximo, eu tenho um casamento de merda. E aí nisso, o que é que esse homem recebe? Uma mulher que basicamente trata ele pior do que se fosse um cara que ela nem conhecia direito, porque não trata nem com a mínima educação possível. Trata à base de paus e pedras. Tem sexo o mínimo possível que ela conseguir dar pra ele, e muitas das vezes esse sexo é negociado. Ou seja, você não fez isso, não fez aquilo, então você não tá merecendo sexo. Aí faz greve de sexo. Esse cara ele não vai trair porque ele é o beta provedor que acha que a sociedade ainda é aquela sociedade conservadora que você tem que ter a sua honra e de que você tem que fazer o certo apesar de tudo. Ou seja, o burro de carga que ele leva a chibatada, ele leva todo o peso e continua feliz, continua honrado. Vai lá, show de bola. Boa sorte. Ao mesmo tempo, eu também não acho honrado você trair. Justamente por isso que eu não quero casar e não vou casar. Não vou ter filho e vou ficar tranquilo aqui de relacionamentos momentâneos, namoros onde até o momento que for bom pra mim, eu vou continuar. A partir do momento que eu não quiser mais ou não for mais bom pra mim, eu acabo e parto pra outra. Ou então simplesmente eu fico sem nenhuma mulher, mas com o principal que é a paz. A paz e a tranquilidade de fazer o que eu quiser, a hora que eu quiser, no momento que eu quiser. Ganhando dinheiro, com dinheiro sobrando, sem dívida, sem pensão, sem uma mulher com a cara fechada e me humilhando, humilhando, cara. Eu vejo casamentos onde a mulher literalmente humilha o homem. Isso não é difícil de achar, não. Literalmente humilha o cara que paga tudo pra ela, que mantém ela viva com o dinheiro que muitas das vezes ela ou não trabalha ou trabalha nesses empregos que não ganha quase nada, ou seja, quem paga quase tudo é ele. Mas o que é que ele recebe? Uma mulher de cara fechada que vai humilhar ele o máximo possível e em qualquer oportunidade que ela conseguir. E aí nisso, por que que a sociedade precisa desses betas provedores? Por que o capitalismo precisa desses betas provedores? Porque é o cara que ele vai continuar mesmo não tendo retorno. É o cara que ele vai estar em um domingo à tarde trabalhando e querendo ganhar o máximo de dinheiro possível, mas não é pra ele. Não, não é pra ele. Eu não digo que ele tá errado. Os fins, muitas das vezes, não se justificam. Depende do meio. Se ele tivesse fazendo isso pra ele, com o pensamento de eu vou ganhar o máximo de dinheiro possível, vou trabalhar no domingo, de madrugada, porque eu quero usar isso, eu quero fazer isso, eu quero ter o máximo de conforto, comprar um carro foda porque eu gosto de carro, de viajar para um lugar porque eu quero conhecer, ou eu quero mesmo conhecer mulheres lá e experimentar as mulheres de lá. Mais uma vez, esse canal é extremamente utilitarista, é a filosofia que eu vivo hoje. E é a filosofia que a sociedade obriga você a viver. Mas se você é justamente esse beta provedor que eu tô falando, você vai dizer: não, isso tá errado. Eu sou um cara de honra. Isso aí, bom menino. Continua aí. E aí nisso, o capitalismo gira justamente nisso, cara. Porque perceba, eu
Eu moro no interior da Bahia hoje em dia. Nasci por aqui, continuo por aqui, por enquanto ainda. E eu não tenho carro ainda, moro de aluguel, mas moro tranquilo. Não tenho dívidas, como eu falei, mas eu tenho um dinheiro, tenho uma reserva de emergência e continuo ganhando dinheiro e todo o dinheiro que sobra fica só pra mim. Mas não consegui comprar um carro ainda. Mas isso antes me incomodava e eu vou fazer um vídeo justamente sobre o incômodo do homem moderno não ter um carro e as motivações que isso leva, que muitas das vezes pode ser outra que todo mundo se nega a aceitar que é a principal. Então, todo o dinheiro que eu tenho, eu guardo pra mim. Se eu quiser gastar todo esse dinheiro hoje, eu gasto. Se eu quiser gastar R$ 10 por dia comendo só miojo, eu também faço isso. Por quê? Porque eu tenho liberdade, cara, de fazer e de viver o que eu quiser. Mas a sociedade muitas das vezes vai julgar esse cara, vai fazer shame nesse cara, vai tentar humilhar esse cara, vai dizer: você é um cara que você não amadureceu, você não tem uma mulher, você não tem um filho, você basicamente é um adolescente. E o cara honrado é o quê? É aquele beta provedor que financiou uma casa, porque ele não tem dinheiro, obviamente, né, de comprar uma casa hoje em dia na sociedade brasileira, onde uma casa no interior da Bahia custa R$ 400.000, numa cidade de 30 mil habitantes. É um absurdo, inacreditável. Mas não, esse cara diz: não, eu sou um homem de família. Eu vou financiar um carro e uma casa, porque eu vou dar o melhor que eu puder para essa mulher. E aí, essa mulher tá com a cara emburrada. Mais uma vez eu repito, essa mulher não dá a buceta para ele. Quase nunca, ou se dá, é muito mal dada e numa frequência duvidosa. Mas não, eu sou um cara honrado. Eu sou um cara que eu vou dar a vida de princesa para essa mulher. Aí tu pega, 5 anos depois, esse cara tomou um divórcio na cabeça. E aí a casa que foi financiada, pra quem é que ficou? Me diz. Me diz aí, cara. Eu não vou responder. Me diz, quem ficou com a casa? Quem ficou com o filho? Mas aí, o cara que tá solteiro hoje em dia, e tá batendo seus 30 anos, que nem eu vou fazer 28 anos essa semana. Eu tô completamente tranquilo de estar solteiro e sem filho. E não quero. Mas o cara que não tem essa epifania e de que não pensa pragma, pragma, meu Deus, quase não sai. Pragmaticamente, ele pensa que ele ainda vive nos anos 1000 e 1920. Ele acha que ele precisa de uma mulher e de um filho. E aí, para isso, ele precisa ganhar o máximo de dinheiro possível. E para isso, ele vai trabalhar igual um burro de carga. Ou seja, na mente desse amigo meu, eu tá jogando Brasil e Rússia no Superstar, no International Superstar Soccer, no domingo à tarde, eu tô errado. E o certo tá ele que tá trabalhando no domingo à tarde para suprir uma carência emocional da ex-namorada dele, feminista, que largou ele, obviamente, porque na cidade que ela mora, ela tem melhores opções. E a hipergamia cantou. Já é acho que é a terceira namorada que ele tem em questão de 2 anos. E todas as mulheres largam ele, obviamente. E aí, para isso, para suprir isso, ele vai trabalhar igual um animal. Para voltar ao começo do vídeo que eu disse. A motivação não é o bem-estar dele. A motivação dele ganhar dinheiro é comprar uma mulher, de ter aquela atração negociada, de viver a fantasia do casamento. Por quê? Porque assim ele vai achar.
na cabeça dele que ele vai ter sexo. Porque se não tiver dessa forma, se não for dessa forma, ele passa 3 anos sem ver uma buceta na frente dele. E as primeiras que ele tem, ele já se emociona logo e já acha que é a mulher da vida dele. Não importa se ela já viu mais rola do que uma prostituta viu em uma vida. Não importa a filosofia da vida dela, que ela é extremamente feminista, ou então é uma conservadia que deu para todo mundo e viu que a idade está chegando e agora ela resolveu ter família. E aí virou conservadora e que é a mulher do lar. Só que ela é só conservadora na maneira financeira, principalmente, de ficar em casa e o beta provedor, o betão lá, vai prover ela. Aí ela vai coçar o rabo em casa sem fazer nada. Mas continua sendo feminista. Então, cara, perceba que a sociedade precisa desses caras. Mas eu sendo você, se eu tivesse que lhe dar um conselho, eu não seria esse cara. Eu seria o cara que pensa por si só, de que vai trabalhar da maneira que quiser. Por quê? Porque ele tem liberdade para fazer isso. Ele vai fazer as coisas da maneira que ele pensa e sabendo o porquê que está fazendo aquilo ali. E ele vai ser utilitarista porque a sociedade pede isso. Jogue o jogo da sociedade com as regras que ela quer que você jogue e não com as regras que você acha que é a certa ou que foi a certa em algum momento na história da sociedade. E não seja massa de manobra, cara. Puta merda. Eu simplesmente tenho pena desse cara. Porque esse cara vai trabalhar, vai enlouquecer. O máximo, o máximo que ele conseguir, ele vai trabalhar e ele acha que ele tá certo na cabeça dele ali. Ele vai trabalhar e vai. E vai ganhar o máximo de dinheiro possível. Vai conseguir uma mulher e vai viver o inferno na vida dele. Vai ser extremamente mogado por essa mulher para trabalhar cada vez mais para ela viver da maneira que ela quiser. Ela sim vai viver de maneira utilitarista, assim como a ex-namorada dele fez, que a partir do momento que ela não quis mais e disse, opa, tem uma opção melhor, deu um pé na bunda dele, não ficou nem aí se ele ia se ficar magoado, se ele ia chorar, mingar. Não, simplesmente passou pra frente, paizão. Disse, opa, tem uma janela aqui onde eu vou ter mais resultado? Azar. Opa, quero saber é de mim. Mas o beta provedor não. Ele vai querer financiar as coisas. Então, ele não vai comprar um carro se ele tiver, sei lá, 50 mil na conta. Ele não vai comprar um carro de 30 mil e ficar com 20 mil de reserva. Não, ele vai comprar um carro de 150 mil, vai dar 50 mil de entrada e financiar o resto. Aí vai pagar 200 e tantos mil em um carro. Por quê? Porque ele quer sair na sociedade e dar a impressão de que ele é rico. Pra quê? Pra ele conseguir uma mulher, a melhor mulher possível, e conseguir prender ela. Mais uma vez, a gente volta pro mesmo lugar. E aí, o capitalismo precisa desses caras. Que esses caras vão pagar juros sobre juros sobre juros sobre juros, vão manter um estilo de vida que eles não conseguem manter. Aí vai fazer hora extra, não porque ele quer ganhar mais dinheiro para ele. Não, ele vai manter, ele vai fazer hora extra porque ele precisa fazer para pagar os 400 financiamentos que ele tem.
Ele vai ser burro de carga de várias empresas que o dono ganha praticamente todo o dinheiro e ele acha que ele, não, eu vou ser aquele cara que vai ter intraempreendedorismo, eu vou crescer na empresa. Vai lá, paizão, vai lá sim, tu vai crescer sim. Tu vai crescer sim. Eu vou crescer e aí eu quero, porque a minha mulher vai ter orgulho de mim, a minha mãe vai ter orgulho de mim. Não, cara, tu só é um burro de carga. Só isso, nada mais do que isso. Mais uma vez eu digo, eu não falo sobre os fins, eu falo sobre os meios. Se esse cara fosse um cara solteiro, tá ali bem de vida, tá numa empresa, disse, "Oxe, eu vou crescer o máximo que eu puder aqui nessa empresa. Não por causa da empresa, não por causa de intraempreendedorismo, não por causa de vestir a camisa da empresa. Não, foda-se, eu quero que a empresa se foda. Tô pensando em mim. Quero ganhar o máximo de dinheiro possível nessa empresa aqui. A partir do momento que não for mais útil para mim, meto o pé e vou para outra, ou eu vou fazer o que eu quiser, vou trabalhar aqui com marketing digital, ou então eu mesmo vou buscar minha aposentadoria aqui. Vou guardar o máximo de dinheiro possível. Para você ver que essa mentalidade, ela é nem só para mulher, é também para trabalho. E que você, a partir do momento que você entra para um casamento e que você coloca um ser no mundo, você se torna escravo. Você se torna automaticamente escravo pro resto da sua vida. Para o resto da sua vida. Então você não vai comprar o carro que você quer. Você vai comprar o carro que a sua possível mulher ou quer ou precisa. Ou é um carro que vai impressionar uma fêmea, ou então é um carro que você acha que vai ficar melhor, você vai ficar melhor aos olhos dela ou delas. É a sociedade escravoceta, cara. A sociedade altamente escravoceta. E extremamente, o mais extremamente brutal é o cara que é mais escravoceta, muitas das vezes, é o cara que menos come mulher. E o cara que tá mais, muito mais se fudendo, eu não tô nem aí. O cara que tá nem aí pra nada, só pra vida dele, é o cara que mais vai comer mulher. E muitas das vezes a mulher que tava ali sendo uma general pra esse beta provedor e que colocou inúmeras regras, vai ser a mulher que vai liberar e vai dar pra esse cara aí. E não é questão de um ser um beta e um ser um alfa. Muitas das vezes são caras de status muito semelhantes, de aparência semelhante, mas de mentalidade completamente diferente. Completamente diferente. Enfim, deixa o que você acha aí na seção de comentários. Esse foi o primeiro vídeo aqui do canal. Tem muitos temas que eu tenho aqui para gravar e vou buscar trazer cada vez mais com a clareza possível, mas enfim, valeu.